Olha, vamos voltar aqui a falar sobre a abertura, o tema da abertura aqui do nosso CNN Money, sobre a Eletrobras. Conforme foi antecipado aqui pela CNN, o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, acabou pedindo vista do processo de capitalização da Eletrobras. Ele pediu 60 dias, levou 20. Aí já, inclusive disse aqui agora há pouco que isso aliviou um pouquinho as preocupações do mercado. Nós vamos falar mais sobre isso com a professora do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, Virgínia Parente. Virgínia, bom dia. Que bom tê-la aqui conosco, minha cara. Tão cedinho no feriado. Obrigada pela parceria. Prazer em estar com você, Thaís, e também com seus ouvintes. Que bom, obrigada. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, essa questão do prazo é uma questão ali que envolve uma série de procedimentos, mas eu queria um pouco da tua avaliação de se você enxerga comprometimento da essência ou do propósito, né, de toda essa operação, que é melhorar a fonte de financiamento e capitalização da Eletrobras. Olha, Thaís, a maneira como acabou sendo aprovada a proposta de privatização da Eletrobras é muito questionável, não é? Nós vimos aí aquele monte de jabutis que não foi exatamente a proposta que foi desenhada pelo órgão mais técnico do governo, que é a empresa de pesquisa energética, que é o braço de planejamento do Ministério de Minas e Energia. Então, assim, do ponto de vista da competitividade do país, não parece razoável esse monte de jabutis, sobretudo aqueles ligados ao gás natural, porque você criou obrigações de investimentos em geração a partir do gás em regiões onde não há sequer gasodutos construídos. Isso daí significa assim, mais investimentos, mais gastos, quando a gente está vendo uma quantidade importante de energia renovável pipocando pelo país inteiro. Um monte de eólicas, muita energia solar, geração de energia elétrica a partir do bagaço da cana em termoelétricas que usam esse bagaço e que já representam quase que um Itaipu no mix energético. Então, assim, esse monte de coisa descaracterizou uma privatização que poderia ser uma privatização para o bem. Do jeito que ela está, parece uma privatização que vai sair caro para os brasileiros e sair caro no longo prazo para os nossos filhos e netos. Todos os investidores e todas as empresas que estão no Brasil, todas as famílias, querem um país competitivo, que a energia siga de uma maneira que as empresas, ao utilizá-la, não se prejudiquem, não impacte o custo final dos produtos e a gente não perca competitividade frente a produtos vindos de fora. Então, do jeito que está, embora esse prazo tenha sido 20 dias e seja possível ainda realmente a privatização, do ponto de vista estritamente técnico, não parece o melhor desenho para se dispor de uma empresa tão importante quanto a Eletrobras. Tatiana, eu vou pedir licença para você aqui só para explicar para quem está conosco, esses jabutis que a professora se refere, Tatiana, desculpa, Virgínia, esses jabutis que a professora Virgínia cita aqui, são obrigações que foram impostas ali no projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional de contratação obrigatória de energia gerada em locais do centro-oeste e do norte brasileiro, onde não há gasoduto. O gás, que é o principal gerador das termoelétricas que estão sendo exigidas pelo projeto de lei, não chega lá, né? Então, antes dessa energia ser contratada, ela precisa ser gerada, precisa dar um jeito de gerar. E isso que pode aumentar o custo do setor inteiro para o Brasil. Virgínia, você fala de uma outra coisa aqui importante, que é a questão do custo, né? Eu venho batendo muito nessa tecla do preço e o preço da energia no Brasil já é considerado um dos mais caros. Olhando para hoje, mesmo olhando para essa dificuldade da Eletrobras, há alguma perspectiva do preço de energia no Brasil se estabilizar ou mesmo cair no longo prazo? Olha, quando a gente gera a partir de fontes renováveis,
O que você percebe? Uma fonte renovável, o sol, por exemplo, ele não é precificado, não é? A água, por exemplo, ela é pouquíssimo precificada. E por que é renovável? Passa pelas turbinas, continua a água, vai para o mar, evapora, chove, brota na cabeceira dos rios, gera de novo a partir da água. O sol está aí disponível durante o dia. Se a gente pegar o vento também, ele não custa, mas se você pegar o combustível, sobretudo os combustíveis fósseis para as térmicas, é preciso muito critério, porque além de você extrair, ele custa durante a operação, você vai ter que pagar por esse combustível, seja ele gás natural, óleo ou mesmo carvão. Faz sentido quando as coisas estão próximas, quando o custo de transporte, quando as perdas através de linhas de transmissão, que bem ou mal sempre esquentam, e quanto mais longe, pior, quando você tem ali o recurso muito próximo, aí pode fazer algum sentido econômico, mas quando você tem distante, quando você ainda vai construir infraestruturas que não existem, você começa a se questionar se essa é realmente a melhor solução para o mix energético do país. A gente pode poupar água nos reservatórios quando tem vento, por exemplo. A gente pode poupar água nos reservatórios quando tem sol e lidar com a intermitência dessas fontes que são intermitentes, às vezes para de soprar o vento, às vezes passa uma nuvem, à noite não tem sol, mas os reservatórios funcionam como uma bateria. As termoelétricas a bagaço de cana funcionam como essa bateria que podem entrar rapidamente para compensar essa intermitência. Mas quando a gente imagina que nesse projeto existem essas questões, o próprio investidor vai querer pagar pouco porque sabe que essa operação toda, do jeito que ela acabou saindo, não vai ser rentável e vai ser uma operação de alto risco quando você pendura esses, como você bem explicou, esses jabutis em todo o processo. Mas o que a gente verifica é que vistas de 20 dias não vai, em princípio, atrasar ou prejudicar a privatização. E há que a gente refletir também, há que se refletir que uma privatização em si não é algo mau. Quando existe a possibilidade de ir para mãos privadas e essas mãos vão fazer o serviço bem feito, e vai ser supervisionado pelo governo, não tem mal nenhum. E, às vezes, o próprio governo, ele não é um bom gestor, ele não é um bom sócio. Ele troca as diretorias toda hora, às vezes ocorrem casos de corrupção. Então, todas essas questões, e ocorrem corrupções também quando as empresas estão em mãos privadas, mas todas essas circunstâncias mostram que a privatização em si não é um problema. O problema é quando a privatização não é bem feita. Muito bem, nós conversamos aqui com a Virgínia Parente, que é professora do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Virgínia, obrigada, minha cara. Bom feriado para você. Agora está liberado. Prazer, Thaís. Obrigada.